Olá, esse vídeo tem como objetivo discutir algumas dúvidas técnicas sobre o uso de filtro para vírus e bactérias na ventilação manual em crianças e em recém-nascidos com infecção suspeita ou comprovada pelo SARS-CoV-2. Como nós sabemos, um dos fatores mais importantes na reanimação do recém-nascido na sala de parto é uma ventilação adequada. E nós temos basicamente dois tipos de equipamento que fazem a ventilação na sala de reanimação. E para entendermos o papel do uso de filtro, prós e contras com esses equipamentos, nós vamos rever rapidamente o funcionamento deles e a dificuldade do uso de filtro e as soluções disponíveis. O primeiro equipamento, que é bastante disseminado, é o uso do balão autoinflável. O balão autoinflável ele tem vários pontos a favor, incluindo o fato de não depender de uma fonte de gás. Ele funciona apenas com a compressão do reservatório de gás, mesmo sem gás conectado ao equipamento, e começa a ventilação do paciente. É bastante fácil de mudar a pressão inspiratória aplicada através do aumento ou redução da pressão com que se comprime o reservatório de gás. Ele é relativamente barato e é bastante fácil de transportar e de guardar. Como desvantagens do balão autoinflável, nós temos que ele não fornece de uma maneira constante o pico de pressão expiratória, e naqueles equipamentos que possuem a válvula de PEP acoplada, ele também não fornece de maneira constante e confiável uma pressão expiratória final positiva. Ele não permite fazer CPAP na sala de parto, e ele necessita de treino para uma ventilação adequada, particularmente por pessoas com pouca experiência. As pessoas pouco experientes tendem a usar um volume corrente excessivo e um pico de pressão expiratória muito alto quando elas ventilam com balão autoinflável. E, finalmente, ele não fornece uma FO2 adequada durante a reanimação neonatal. E como é que ele funciona? Como nós conhecemos, existe o reservatório de gás, e quando o médico comprime o reservatório de gás, ele aumenta a pressão dentro do reservatório. Essa pressão é transmitida por uma interface, que pode ser a máscara facial ou a cânula de intubação, para a via respiratória do paciente. Para isso acontecer, existe uma válvula não reinalante que é aberta com o aumento da pressão no interior da câmara de gás e permite a passagem do gás do interior da câmara para a via respiratória. Na fase expiratória do ciclo, quando o médico libera a pressão no reservatório de gás, existe um fechamento dessa válvula não reinalante para impedir que o gás e o CO2 retornem para a câmara e eles vão para o ambiente. Aí existe o risco de contaminação do ambiente e, portanto, contaminação da equipe multiprofissional que está dando assistência a esse recém-nascido na sala de parto, quando nós liberamos o gás que está saindo do pulmão da criança para o ambiente externo. Para evitar que isso aconteça, nós podemos aplicar um filtro de vírus entre as interfaces que estão sendo utilizadas na ventilação, seja a máscara facial, seja a cânula de intubação e o balão autoinflável. O problema de nós utilizarmos um filtro de vírus nessa posição é o aumento do espaço morto do sistema. Nós vamos observar mais adiante que a maior parte dos filtros para uso neonatal, eles possuem um espaço morto entre 8 e 10 ml, que é um espaço morto bastante elevado para a neonatologia. Se nós considerarmos uma criança com peso de nascimento de 2,5 kg, esses 10 ml correspondem a aproximadamente 4 ml por quilo, que é acrescido ao volume corrente dessa criança para fazer uma ventilação alveolar adequada. Então, se nós quisermos ventilar essa criança com 5 a 6 ml por quilo, por exemplo, nós teremos que fazer uma ventilação utilizando 9 a 10 ml por quilo, portanto, um volume corrente maior do que normalmente é recomendado, para vencer o espaço morto em excesso gerado pelo filtro de vírus que foi colocado no sistema. No balão autoinflável, sem a válvula de PEP, a posição correta e a única posição possível é essa que foi mostrada entre a interface e o equipamento de ventilação. Se o seu serviço possui o balão autoinflável com a válvula de PEP acoplado, existem duas posições que o filtro pode ser colocado.
Nesta posição, novamente, nesse caso, entre a interface, que é a cânula de intubação, mas poderia ser a máscara facial e o balão autoinflável, ou entre a válvula de PEP propriamente dita e o balão autoinflável. O problema desta posição é que a maior parte dos equipamentos de ventilação manual com válvula de PEP e balão autoinflável disponíveis no mercado brasileiro, eles possuem um diâmetro de acoplamento da válvula com balão que não se encaixa na maior parte dos filtros neonatais para uso com espaço morto menor. Então, se você for utilizar um filtro para vírus no balão autoinflável com válvula de PEP, é importante ficar atento ao encaixe da válvula e do filtro para ter certeza de que ele vai poder ser usado no seu equipamento. A maior parte dos filtros, de novo, para período neonatal, eles se encaixam nessa interface e, portanto, entre o balão autoinflável e a cânula ou a máscara, você pode utilizar. Mas aqui existe o aumento do espaço morto do sistema, como nós citamos anteriormente, e se ele for acoplado nessa posição entre a válvula de PEP e o balão, o espaço morto deixa de ser um problema, porque ele vai para a fase expiratória apenas, não entra na fase inspiratória do ciclo, não tem retenção de CO2. O segundo equipamento de ventilação manual utilizado na sala de reanimação é o reanimador manual em T, ou peça T. Entre as vantagens da peça T, existe o fato de que ela fornece, diferente do balão autoinflável, pressões bastante confiáveis e constantes, tanto de pico de pressão expiratória, como de pressão expiratória final positiva, que é fornecida de rotina pela peça T. Segunda grande vantagem é que ela permite a aplicação de CPAP, seja na sala de parto, seja no transporte entre a sala de parto e a UTI neonatal. E finalmente, se você tiver um blender associado, você controla de uma maneira adequada a FO2 fornecida para o paciente na sala de parto. Contra, temos o fato que depende de uma fonte externa de gás. Se o gás não estiver fluindo no sistema, o ventilador manual T não funciona, ele não ventila. Ele é mais caro do que o balão autoinflável e ele necessita de um treinamento específico, mesmo para profissionais mais experientes, que têm que aprender como é feita a regulagem da pressão de segurança, pressão máxima que nós permitimos caso haja uma sobrecarga de pressão no sistema, como é feita a regulagem, o aumento ou a redução do pico de pressão expiratória durante a ventilação e como é feita a regulagem da pressão expiratória final positiva durante a ventilação. Normalmente nós temos duas fontes de gás, uma fonte de ar comprimido e uma fonte de oxigênio, que através de um blender fornece uma FO2 desejada. Esse blender é acoplado a um fluxômetro que fornece para o equipamento um fluxo constante de gás, que normalmente se situa entre 7 e 10 litros por minuto. O operador regula o pico de pressão que ele deseja trabalhar, ele regula isso através do manômetro de pressão incorporado ao equipamento, e ele regula o pico de pressão, a pressão expiratória final positiva pela válvula de PEP que é localizada junto à peça T do equipamento. Portanto, o fluxômetro entrega um fluxo constante que, quando essa válvula é ocluída, gera uma pressão no sistema dentro da traqueia que você regulou anteriormente e essa pressão é transmitida para o pulmão do paciente. Quando o operador libera com o dedo o orifício que gera a abertura do sistema, esse gás sai para fora do sistema e permite a fase expiratória do ciclo. O problema é que, junto com a saída desse gás, se houver partícula viral numa criança potencialmente contaminada, existe a possibilidade de contaminação do ambiente e exposição da equipe multiprofissional no momento da fase expiratória do ciclo, que o gás está indo para o ambiente. Nós podemos reduzir a possibilidade de contaminação do ambiente também colocando um filtro de vírus entre a interface de ventilação, que pode ser de novo a máscara facial ou, nesse exemplo, a cânula de intubação, e a peça T propriamente dita. O problema é o mesmo do balão autoinflável. Nós aumentamos o espaço morto do sistema quando nós acoplamos um filtro para vírus entre essa interface e a peça T.
Esse vídeo mostra o manequim sendo ventilado com um pico de pressão expiratória de aproximadamente 28 centímetros de água e um PEP de aproximadamente 5 centímetros de água. E o que nós observamos quando nós acoplamos o filtro de vírus é que o pico de pressão expiratória não se modifica e a pressão expiratória final positiva também não se modifica. Essa pressão é medida dentro do equipamento, portanto é a pressão anterior ao filtro. Surgiu uma dúvida se a pressão posterior ao filtro, assim como se o volume corrente não seria modificado com a colocação do filtro do vírus nessa posição. Para responder essa pergunta, nós avaliamos a mecânica respiratória com ou sem a colocação de filtro no sistema, através de um manequim. Aqui está a cânula de intubação, logo escondida atrás da mão. Na parte superior, nós temos a peça T, fazendo a ventilação normalmente, com oclusão e liberação do orifício. Inicialmente, ventilamos sem o filtro, depois colocamos o filtro entre a peça T e a cânula de intubação. Embaixo, o pneumotacógrafo lê a mecânica respiratória, incluindo o pico de pressão expiratória e o volume corrente, além da resistência do sistema. Só que nesse caso, o pico de pressão expiratória ele está sendo lido pós-filtro. Não é a pressão pré-filtro que nós vimos anteriormente, é depois do filtro. Ela é mostrada no painel de forma contínua, numérica, e através do gráfico de pressão. E o volume corrente também é mostrado de forma contínua, numérica, no painel do sistema de mecânica respiratória. Então, o que nós observamos nesse vídeo é que esse manequim está sendo ventilado com uma pressão expiratória entre 25 e 26 centímetros de água e um volume corrente entre 14 e 15 ml. Quando nós colocamos o filtro de vírus no sistema e nós reiniciamos a ventilação, depois de um período de estabilização do sistema, nós observamos que o pico de pressão expiratória absolutamente não se modificou. Ele continua entre 25 e 26 centímetros de água, com volume corrente de 15 a 16 ml. O que aconteceu foi um aumento ligeiro da resistência do sistema, que o fabricante mostra que ela é um pouco aumentada, mas que não é excessivamente aumentada, portanto a criança consegue manter a mecânica adequada, apesar desse aumento da resistência do sistema. Mas o grande problema, novamente, é o acréscimo de espaço morto que a colocação do filtro resulta. O que nós devemos conhecer quando vamos escolher um filtro para uso na ventilação manual? Os fabricantes fornecem algumas informações e nós devemos estar atentos a essas informações. Primeira coisa em relação à indicação, eles normalmente indicam se é uso pediátrico ou uso neonatal. Normalmente o fabricante recomenda um determinado volume corrente para ser usado com aquele filtro. Por exemplo, no uso neonatal, o volume corrente de 20 até 150 ml. O volume corrente de 20 ml, novamente, seria adequado para crianças a partir de 3 quilos. E o espaço morto, que é importante nós conhecemos, que não pode ser excessivo. Um espaço morto entre 8 e 10 ml, que é o que fornece a maior parte dos filtros neonatais disponíveis no Brasil, nós consideramos adequados para reanimar por um período curto de tempo crianças a partir de 2,5 kg. Então, a partir de 2,5 kg, nós podemos utilizar esse equipamento não por um período prolongado, mas por um período relativamente curto de uma ventilação em sala de parto ou uma reanimação na UTI. Crianças de peso baixo não devem usar o filtro porque o espaço morto se torna excessivo para essas crianças. O fabricante fornece também uma informação sobre a eficiência da filtragem. Os filtros mecânicos eles têm uma eficiência maior do que os filtros eletrostáticos. São 3 noves depois da vírgula, 99,999%, mostrando uma capacidade de absorção de partícula viral maior. Esses são outros exemplos de filtros disponíveis no Brasil. Novamente, o espaço morto fornecido pelo fabricante de 8 ou a 10 ml, alguns com espaço morto muito grande para uso em neonatologia, por exemplo, de 55 ml. No caso do exemplo desses dois filtros, eles são do tipo eletrostático, então a retenção viral é um pouco menor, é 1,9 depois da vírgula, 99,9%. Embora inferior ao mecânico, ele ainda é adequado
para uso em crianças com suspeita ou comprovação de infecção pelo SARS-CoV-2. Esse filtro do tipo HME, o filtro HME, ele retém calor e retém umidade e devolve para a criança na fase inspiratória do ciclo. O problema é que eles, com o tempo para adquirir muita umidade, aumentar a resistência, mas, de novo, numa ventilação por alguns segundos ou alguns minutos na sala de parto, ou na UTI neonatal, ou na UTI pediátrica, esse não é um problema maior, ele pode ser utilizado. Esse filtro especificamente, o TwinStar 10A de 10 ml, é disponível no mercado brasileiro. Existem outros fabricantes e nós precisamos estar atentos ao tipo de filtro, ao espaço morto e à capacidade de filtração dele para saber que ele pode ser usado no nosso hospital. Outra coisa importante para ficar atento é a conexão que eles permitem. Isso vai dizer a porta interna e a porta externa, para saber se eles se adaptam adequadamente à cânula e ao intermediário da cânula. Isso também tem que ser checado. É importante lembrar em relação ao uso de filtro para bactéria que ele é off-label. Nenhum fabricante de equipamento de ventilação manual, seja balão autoinflável, seja ventilador mecânico manual, desenhou o seu equipamento para uso acoplado a filtro de vírus. E nenhum fabricante de filtro de vírus pensou no uso do seu equipamento para ventilação manual. Normalmente eles são utilizados para ventilação mecânica, então o seu uso é off-label e, portanto, ele deve ser discutido com a equipe sobre adequação ou não em cada hospital. Vale a pena lembrar que a Sociedade Brasileira de Pediatria já se posicionou em relação a isso e no mês de abril desse ano ela emitiu uma nota de alerta sobre recomendações para assistência ao recém-nascido na sala de parto da mãe com Covid-19 suspeita ou confirmada. Isso é disponível no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, em que ela abordou esse assunto de uma maneira mais marginal e de uma maneira bem mais específica numa outra nota de alerta publicado em 18 de maio, especificamente sobre o uso de filtros bacterianos e virais nos equipamentos para suporte respiratório no período neonatal, em relação às orientações práticas, também disponível no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. É importante lembrar que a ideia do uso do filtro é para aumentar a segurança do profissional de saúde que está atendendo a esse recém-nascido na sala de reanimação, ou na UTI neonatal, ou na UTI pediátrica. É importante lembrar também que tem uma discussão na literatura hoje bastante pertinente se essas crianças de fato excretam ou não o vírus e se de fato essas medidas são fundamentais no atendimento a essas crianças. Mas enquanto não for consenso da literatura de que não há risco maior para o profissional, a gente tem que tomar os cuidados e, se possível, numa criança maior que 2.500 gramas, sempre que for adequado, usar o filtro para vírus para aumentar a proteção do pessoal de saúde que está trabalhando no cuidado a esse recém-nascido ou a essa criança. Queria agradecer a sua atenção e nos colocamos à disposição para responder perguntas, dúvidas no nosso e-mail, no neoapcursosmedicos@gmail.com, no Instagram, na nossa página do Facebook também. Muito obrigado.